Olá, amados, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês através da sua santa palavra. O Espírito Santo de Deus ministrou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês a sua santa mensagem, que fica no livro do profeta Jeremias, capítulo 12, e no seu versículo 5, que nos diz assim: Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Amados, dentro dessa narração bíblica, você percebe que Deus ele foi bem preciso ao responder o profeta Jeremias. Você nota, amados, que dentro dessa narração, o profeta Jeremias, de tanto olhar e absorver tantas coisas absurdas que estavam já em seu limite humano, isso trouxe um desgaste emocional, fazendo ele perder a paciência em algumas situações presentes. E Deus, queridos, por sua vez, que é soberano, sabe de todas as coisas futuras. E o profeta Jeremias, amado, se encontrava com uma indignação ao ver o ímpio prosperando. O profeta Jeremias, ele estava com sede de justiça e queria ver a intervenção divina agindo, amados. Porque, amados, nos tempos atuais, trazendo para os tempos atuais, a gente percebe, queridos, que é mais ou menos assim, amados. O certo passa a ser errado. E o errado, amados, passa a ser certo. Mas quem tem a vida com Deus não aceita, não concorda com coisas erradas. Isso estava afetando a vida do profeta Jeremias, que foi levantado por Deus. Você vê, queridos, que no livro de Jeremias, capítulo 1, e no versículo que você vai encontrar, no versículo 10, você vai ver que Deus ele levanta o profeta Jeremias em 5 posições, amados. A primeira palavra do Senhor vai narrar que Deus levanta ele para arrancar, queridos, Você procurar o significado de arrancar, amados, Você vai ver, queridos, que é desprender, desenraizar, E você trazendo para o lado espiritual, amados, é Deus através do profeta Jeremias, amados, e a começar a mexer no foco, naquilo que estava debaixo da terra, o que estava escondido, não é verdade? Deus ia começar, amados, a eliminar, a cortar o mal pela raiz, não é verdade? E você vê, queridos, que a segunda posição que Deus coloca o profeta Jeremias, amados, glória a Deus, você vai ver, queridos, que seria para derribar, amados, você pega essa palavra, você observa, que a responsabilidade do chamado do profeta Jeremias, derribar, querido, significa que Deus, através do profeta Jeremias, ia demolir, ia aniquilar, queridos. Amados, tem muitas coisas que precisa, amados, passar pela demolição, amados. Tem que ser aniquilado, tem que ser banido, não é verdade? Porque tem coisas que é prejudicial, Coisas que vêm a querer, amados, impedir, amados, a obra de Deus, o avanço de Deus na minha e na tua vida, no teu caminho, na tua história, tem que ir abaixo. Deus tem que aniquilar, amados. Oh, aleluia, glória a Deus, queridos. E você vê aqui, amados, que trazendo para o mundo espiritual, você vai entender, amados, que tem coisas que está com farsa, é com mentira, Amados, tudo que se constrói debaixo de engano, Deus põe abaixo, não é verdade? Nunca fica de pé, queridos, algo que cause danos, não é verdade? Deus faz cair, queridos, E você vê aqui, amados, que a
terceira posição seria de Jeremias destruir, né? Deus usaria a vida do profeta para desfazer a construção, né? Aquilo que foi feito, né, de modo errado, queridos. Sabemos, amados, que as nossas conquistas, tudo que vem concernente também da obra de Deus, amados, né, até na nossa vida, no nosso dia a dia, todo plano, todo projeto, as coisas têm que ser, né, sólidas, né, tem que ser verdadeira, autêntica, não é verdade? E eu quero te dizer uma coisa, queridos, fica firme no chamado, né, aquele que te convocou, não é verdade? Ele é fiel para concretizar tudo quanto Ele tem posto para você fazer, amados. Eu tenho costume de dizer, queridos, que a mesma mão, aleluia, que te levantou é a mesmas mãos que vai te sustentar, queridos. Amados, você vê aqui a quarta posição, né, que Deus usaria a vida do profeta Jeremias, queridos, é para arruinar. Ou seja, fazer, né, desmoronar. Nem tudo, amados, que está diante dos nossos olhos, né, que reluz, é ouro, não é verdade? A função do profeta Jeremias era difícil, querido, mas Deus, Ele confiou a sua graça. Eu estou gostando de dizer que Deus só dá graça para quem tem graça, queridos. Então, amados, você vê, queridos, que Deus, através do profeta Jeremias, né, levanta ele para bater de frente, queridos, né, com pessoas, né, de posição elevada, né, assim, né, que só tinha nome, mas não tinha crédito com Deus, não é verdade? E tem muito disso, amados, né? A gente vê muitas pessoas, amados, né, bancar, né, pose, né, coloca, né, um disfarce de que está tudo bem, né? Mas Deus, amados, é aquele que faz, né, tudo, né, e aos ares, queridos, né, se tornar pó, amados, não é verdade? Porque quando começa a desmoronar, não é assim? Você vê que quando tem construção assim, que às vezes você vê aí na televisão, né, que eles às vezes tem que usar até, né, um meio assim de criar uma explosão para que aquilo que foi construído de modo errado, né, desmoronar, né, e virar pó, né? E nós sabemos, amados, né, que Deus, né, Ele vai saber que com Ele não se brinca, amados, né? Você vê, queridos, que a quinta posição que Deus usaria a vida do profeta Jeremias, né, ele seria usado para edificar, queridos. Amado, veja, né, tudo se fez necessário, né, para começar do zero, queridos, né? Você vê aqui, amados, que o profeta Jeremias, ele tinha que começar uma nova construção do solo, não é verdade? Começar, né, de baixo, não é verdade? E, amado, vou dizer uma coisa para você, é muito gratificante, queridos, ver a obra de Deus sendo estabilizada, amados, né? E você vê, amados, que é tão tremendo você ver, né, a construção sendo erguida, amados, né? Você vê que Deus, amados, né, quando Ele nos levanta para, amados, uma vocação, para um chamado, né, Ele se responsabiliza. Você percebe, amados, que o profeta Jeremias, ele estava, queridos, né, no seu limite humano, não é verdade? De ver tantas coisas erradas, né? Quantas vezes, amados, né, você, minha irmã, né, tá às vezes aí, né, saturada de ver tantas coisas, né, tanta injustiça, né, as pessoas, né, se colocam de uma forma, né, para querer até mesmo inibir, né, e querer te fazer parar de fazer aquilo que é certo. Deus levantou o profeta Jeremias, né, primeiro para arrancar, né, ou seja, tem muitas pessoas que ficam presas,
né? Às vezes, né, numa posição, numa cadeira, né? E acha que se acha um dono, amados. Aí Deus vem e arranca mesmo, né? Arranca o cadeira e tudo, arranca a capa, né? Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que as pessoas, né, elas têm um costume de dizer que Deus, ele não envergonha ninguém, não é verdade? Amados, realmente Deus não envergonha ninguém. Sabe por quê? Observa a palavra. Que a Bíblia vai nos dizer, amados, que quando o Senhor levanta o profeta Natan, né? Você vê que Deus, ele fez o profeta Natan ir até Davi, não é verdade? Para o repreender no reservado, não é verdade? E vê, amados, que foi o suficiente para que o profeta Davi, né, viesse entender e compreender, porque tem coisas, amados, que tem pessoas que ficam com a mente cauterizada, fica cega, né? E você vê que o profeta Natan, com simplicidade, conta uma parábola, né? O rei Davi, né, se enche o peito de ar, né? E fala, esse homem é digno de morte, né? E o profeta Natan, com toda a simplicidade do mundo, com toda a paciência do mundo, este homem é você, né? E naquele outro tempo, queridos, essa aqui é uma palavra de conforto para você, meu irmão, para você, minha irmã. Quando Deus te ordenar, faça conforme aquilo que o Senhor está te mandando, porque Ele vai se responsabilizar. Não se poderia colocar diante da presença, né, do rei, né, da forma que o profeta Natan se colocou, queridos, né? Porque era na certa, amados, né? A pessoa sair dali já morto, sem vida, né? Tinha que marcar, né? Para ter, né, esse momento para estar falando, né, com o rei. Mas você vê quando Deus está na frente de tudo, amados, oh aleluia, né? Deus, ele se encarrega, amados, de colocar por terra. Deus até desarma, não é verdade, né? Para você poder fazer menção do nome dele. Mas só que você vai ver uma coisa, amados. Deus, quando o repreendeu, né, o rei Davi, foi no reservado. Mas só que a Bíblia vai nos dizer, amados, que a consequência do ato dele foi exposto, porque o Senhor disse que a espada dele da justiça nunca ia sair de dentro da casa dele. Aí você conhece a palavra, você vai vendo no que resultou, queridos, né? Porque as pessoas estão com o costume de fazer as coisas e achar, amados, que Deus ele perdoa, né? Mas isso não vai trazer, né, uma consequência, né? Porque toda ação tem uma reação. E a Bíblia diz que aquilo que você planta, você vai colher, queridos. É a lei da semeadora. Não é verdade? Ninguém está livre, né, de passar por isso, pelo crivo de Deus, amados, né? E você nota também, amados, que o Senhor, amados, com toda a simplicidade, durante ali aquela comunhão, né, ao sentar à mesa da ceia, né? O Senhor, com simplicidade, né, a revelação divina, né, disse ali, né, perante os discípulos, que aquele, né, que o primeiro que viesse pôr a mão, né, ali sobre o pão, esse seria o traidor. Então ali Deus deixou bem claro, né, diante dos olhos dos discípulos, né, quem ia de trair, não é verdade? E você também, amados, você percebe, amados, que as pessoas nos tempos atuais, queridos, né, elas querem convencer, né, de que o errado é o certo e que o certo está ficando errado. Amados, vamos tomar muito cuidado. Quem tem vida com Deus, quem tem visão de Deus, amados, não se embarcanha, não se deixa ser levado, não se deixa ser, né, persuadido, não é verdade? Fique no foco, fique na direção, amados. E aquilo que Deus ele fala é aquilo e acabou, amados, né? Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que pedir para Deus nos revestir e continuar nos dando graça, né? A gente vê que Jesus está às portas, amados, né? Não há tempo mais de ficar cocheando em dois pensamentos, não é verdade? Agora é tudo
ou nada, queridos. Na verdade, o Senhor conta conosco, né? Eu tenho costume de dizer que Deus tem que levantar, né, uma geração, né, como o profeta João Batista, que perde a cabeça, mas não perde o juízo. Em outras palavras, amados, é mais ou menos assim, queridos, né? Nós sabemos aquilo que nós foi chamado, então a gente não pode, amados, permitir que as pessoas venham querer nos ensinar aquilo que a gente deve falar, né, concernente àquilo que Deus está ordenando, amados, né? A boca de Deus ela é uma só, e aquilo que Deus fala está falado e acabou, queridos, né? Se Deus te levantou para arrancar a capa, né? Se Deus te levantou, amado, para desfazer, amados, né, as obras do inimigo, porque Deus usa pessoas, né, na área de libertação, não é verdade? Então, amados, fique atentos naquilo que o Senhor, amados, confiou na tua vida, queridos, né? Você vê que Jeremias, né, o Senhor levanta ele, né, para ele se posicionar, né, nessas 5 posições, querido. Você vê que a Bíblia vai dizer que primeiro foi para arrancar, derribar, destruir, arruinar, né, para depois vir a edificação, não é verdade? Em outras palavras, né, aí tem que fazer a limpeza para que o terreno fique, né, amplo e limpo, né, para começar do zero. Amado, eu quero te dizer uma coisa, que aquilo que não for para ficar no teu caminho, eita, Jeová vai arrancar, Deus vai tirar, queridos. Deus vai demolir, Deus vai derrubar, Deus vai arruinar, queridos, né? É uma palavra profética de uma coisa certa. O Deus que honrou ali a vida do profeta Jeremias é o mesmo Deus, amados, que vai honrar, viu, o teu chamado, queridos. Eu sei que não é fácil, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: você tendo Deus é o suficiente. Você vê que o Senhor, amados, né, no livro de Jeremias, né, capítulo, né, 1, você vai ver como Deus, né, ele anima o profeta Jeremias no versículo, queridos, né, 18. Olha só: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, e contra todo o país e contra os reis de Judá, né? E contra os seus príncipes, e contra o seu sacerdote, e contra este povo. Olha só o versículo 19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amados, quer mais do que isso? Se o Senhor é teu apoio, e o Senhor está te garantindo, querido, que está te colocando por cidade fortificada, aleluia, por coluna de ferro e por muro de bronze, Deus está falando que você está blindado, queridos, está protegido, está escondido, está ocultado por Ele, ó. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Ao o Senhor dizendo: nenhum mal vai resistir, nenhum mal vai adiante, porque o Senhor, Ele é contigo para livrar, ou seja, para desfazer, para quebrar, né, tudo aquilo que vem para querer, amados, impedir. Mas uma coisa é certa: a vitória de Deus é sobre a tua vida, meu irmão, sobre a tua vida, minha irmã. Nessa palavra, o Senhor, Ele está dizendo, queridos, né, que Ele é contigo. Tudo quanto o Senhor, amados, te ordenar, faça. Eu sei que você vê ali a palavra, quando o Senhor deu a resposta para Jeremias, foi uma palavra, se você observar, uma resposta bem dura. Mas por quê, amados? Jeremias já estava, amados, né, no seu limite. Então tem horas, amados, que você vai achar que Deus não está te vendo, né? Porque Deus não vai te alisar. Se Ele está vendo que você está fraquejando, né? Está frágil, Ele não vai, amados, te alisar, amados. Ele vai ser firme ao falar com você. Você já reparou que quando você está conversando com alguém que inspira confiança, né? E te passa uma segurança, bem assim é Deus. Por isso que Deus foi firme ao dar a resposta para o profeta Jeremias, né? Para que ele viesse se reanimar e se posicionar novamente, amados. Porque Jeremias já estava a ponto de abaixar a guarda. E Deus nessa palavra está falando: continue nessa tua pouca força. Porque a Bíblia diz: diga ao fraco que eu sou forte. O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza, queridos. Querida do Senhor, o Senhor é contigo, Ele é teu apoio, Ele é teu sustento. E Ele é aquele que já tomou a frente e vai colocar por terra, viu? Todos aqueles que estão querendo aí ainda persistir, querendo perseguir, de uma coisa é certa:
né? O Senhor vai deixar eles contrariados, o Senhor vai deixar eles confundidos, porque fiel, amados, é aquele que vos chamou. Amém, queridos? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero te apresentar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, a vida do teu povo, Senhor. Oh Espírito Santo, Senhor, nós sabemos que, Senhor, nos tempos atuais, ó Pai, oh aleluia, tem muitas pessoas que não compreendem, não entendem, Senhor, o chamado do Senhor em nossas vidas, Senhor. Oh Deus, mas nós sabemos, Senhor, que é o Senhor, meu Deus, que nos sustenta, é o Senhor que nos fortifica, é o Senhor que nos dá graça para poder continuar, Senhor. E eu quero te pedir pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, Senhor, porque eles não vão parar no meio do caminho, eles vão dar continuidade, Senhor, porque a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, meu Deus, através do profeta Jeremias, queria, Senhor, arrancar, Senhor, tem coisas, Senhor, que tem que ser arrancado, Senhor, com raiz e tudo no nosso caminho, né, da nossa história, Senhor, até mesmo na igreja, onde for, Senhor, tem que ser arrancado, Jesus. Tem coisa que tem que ser derribado, Senhor. Tem coisa que quer demonstrar pra gente que é uma muralha, que é uma fortaleza. Eita, Jesus. Oh, aleluia. Mas você esquece, meu Deus, que tu usas os pequenos como usou Davi para derrubar aquele gigante. Aleluia. E eu creio, meu Senhor, que o Senhor vai, meu Deus, arruinar. O Senhor, meu Deus, aleluia, vai fazer, Senhor, aquilo que apraz a tua vontade, ó Deus. Oh, tu vai destruir, Senhor, tudo aquilo, Senhor. Eita, Jesus, que quer permanecer, Senhor. Oh, aleluia, como impedimento, meu Deus, para que as coisas não venham a dar o crescimento, Senhor, seja na vida do meu irmão, seja na vida da minha irmã, até mesmo a tua igreja vai cair por terra, Senhor, porque a edificação vai vir, Senhor. Ou vai começar do zero, vai começar do solo, aleluia. Como é gratificante, meu Deus. Oh, Senhor, porque o seu milagre, o seu primeiro milagre, Senhor, foi enchendo as talhas, Senhor. O Senhor começou lá de baixo e o Senhor preparou o melhor vinho, aleluia. Tudo, Senhor, que é feito, Senhor, com simplicidade, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor se agrada. A tua palavra diz que o Senhor resiste ao soberbo, mas se agrada do humilde. Ó Deus, eu creio que o Senhor está achando graça na vida do meu irmão, na vida da minha irmã e na vida do teu povo, Senhor. Senhor, nos ajude, Senhor. Oh, aleluia. Pai, o profeta Jeremias era conhecido como um profeta chorão, Senhor. Senhor, mas se a gente for ler, Senhor, a palavra, né, o livro de Jeremias, a gente vai entender, vai compreender, Senhor, porque, Senhor, ele não dava, Senhor, ele não, a situação a qual o Senhor, ele ia, né, estava vivenciando, Pai, ele não lidava só com pessoas, Pai, pequenas, mas eram pessoas muito importantes, pessoas grandes, né, pessoas, Senhor, oh, aleluia, que ao ver dele, Senhor, ele se sentia até mesmo ninguém, ó Pai, Senhor, mas uma coisa é certa, Deus. Oh, meu Deus, é o Senhor, meu Deus, que nos usa. Nós somos um instrumento. O Senhor tem total liberdade de trabalhar em nossas vidas, Pai. Senhor, vai ter momentos, Pai, que a gente vai querer até mesmo, Senhor, oh, meu Deus, ficar, Senhor, até mesmo querendo ficar amedrontado. Mas uma coisa é certa, Senhor, o Senhor é aquele que está à frente, é o Senhor que garante a vitória, do início até o começo e até o fim, Senhor, daquilo que o Senhor, meu Deus, tem nos chamado para fazer, Senhor, diante, Senhor, oh, Senhor, da tua casa e cada dia, Senhor, no nosso dia a dia, ó Pai, nós sabemos que é o Senhor, queridos, que nos ajuda até aqui. Amados, que Deus possa abençoar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã e a vida do povo de Deus. Seja abençoado, amados, seja guardados. Seja aí, amados, nesse dia de hoje, amados, abraçados pelo próprio Deus, queridos. Porque Deus, amados, aleluia, te levantou, querido, para um tempo de estabilidade, amados. Receba essa palavra profética. Deus está te levantando para um tempo de recomeço, né? Que vocês possam entender isso, de grandes conquistas. Amados, fiquem com Deus e que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Amém.